o conhecimento que só um mentor pode te oferecer. É exatamente isso que você hoje vai receber de mim. Eu sou o professor Paulo Candea. Fica comigo que ao final deste vídeo você vai chegar à conclusão clara que o conhecimento que eu te ofereci não tem preço. O que eu vou te falar hoje aqui cai como uma luva se você é terapeuta. E se você não é, igualmente cai como uma luva, porque você vai se colocar numa posição de vantagem sobre qualquer terapeuta. Você já ouviu falar no timo? Aí tem muita gente que vai dizer assim: ah, sim, timo é uma glândula. Não, não é. Na realidade, ao contrário do que muita gente pensa, o timo, ele não é uma glândula, é um órgão linfático. E se ele é um órgão linfático, ele participa decisivamente na construção do seu sistema imunológico. É por essa razão que o que eu vou te ensinar hoje aqui é tão importante. Principalmente nesses dias de hoje, onde todo mundo fala de vírus, mas ninguém fala de sistema imunológico. Para vocês terem ideia, o timo é tão importante que ele começa a exercer suas funções já a partir do 8º mês de gravidez. O timo, ele participa no amadurecimento dos linfócitos, que são células de defesa do nosso organismo. E vejam que coisa fantástica. Você sabe o que é uma doença autoimune? Artrite reumatoide, espondilite anquilosante, psoríase. Pois é o timo que é responsável por proteger o nosso organismo de doenças autoimunes. E se o teu timo não está bem, se você não cuida legal dele, então você vai estar suscetível ao aparecimento de um monte de doenças. Mas agora eu queria entrar numa parte que está mais relacionada diretamente à medicina oriental. Todo mundo possui 7 centros de energia, que são os chamados chakras. Um desses centros é o chakra cardíaco, que fica localizado mais ou menos aqui no centro do peito. Pois muito bem, cada um desses centros de energia, cada um desses chakras, relaciona-se especificamente a uma glândula. E vejam que coisa interessante. Esse termo timo vem do grego timos. E sabe o que significa isso? Energia vital. Todos os 7 chakras, eles têm que trabalhar harmonicamente. Então, se você tem apenas um chakra que esteja trabalhando errado, ele é capaz de influenciar negativamente todos os outros 6. Agora, vejam que coisa interessante. O timo, ele é muito sensível a imagens, cores, luzes, cheiros, sabores, sons, toques. Prestem bem atenção nisso. Ou seja, o timo não só ele é muito facilmente desequilibrável, mas também, por outro lado, por essa alta sensibilidade dele, ele também é muito facilmente equilibrável. Nós já falamos anteriormente aqui para vocês sobre o princípio da mudança, que explica o seguinte: palavras, imagens, músicas geram pensamento. Pensamentos geram emoções. Emoções geram sentimentos. Sentimentos geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Esse é o princípio da mudança. Por exemplo, imagine que você tem um sobrinho que você ama esse sobrinho.
Então, se eu digo para você assim, seu sobrinho, essa frase, seu sobrinho, automaticamente faz surgir na tela da sua mente a imagem do seu sobrinho, que vai te trazer um sentimento de satisfação, alegria. Então, essa mesma imagem vai ter, portanto, uma ação direta sobre o seu timo. Entenderam como é que funciona? Dentro da medicina oriental, ao trabalharmos com a energia, nós estamos cuidando da saúde das pessoas, seja física, mental, emocional. Então a minha preocupação aqui hoje é o quê? Trazer para você a consciência da importância que tem de você trazer para dentro do seu cabedal de conhecimentos o conhecimento relativo ao timo, que vai afetar diretamente na tua saúde. É interessante, o timo ele se desenvolve quando a gente está contente, quando a gente está feliz. E é interessante, ele encolhe, realmente é isso que acontece, ele encolhe quando você está estressado, quando você adoece, quando você está triste. Vejam que coisa no mínimo interessante. A gente considera o timo como uma ponte energética, espiritual, emocional para os centros superiores, que são mais comandados pela vontade, ego, mas principalmente pela sua essência, ou em termos de medicina oriental, os três tesouros, Jing, Qi e Shen. Jing, a essência, como eu estava falando, Qi em chinês ou Qi em japonês, energia, e Shen, espírito. Existe uma citação que eu acho tão importante falar aqui para vocês, que é de Platão, filósofo grego. Ele dizia assim: sem o timo, o homem não é mais do que um animal inteligente, com cérebro, mas sem autonomia moral. Pensa um pouquinho sobre isso. Então agora eu vou dar aquilo que apenas um mentor pode te dar, que é justamente ensinar de uma maneira bem simples como é que você faz para você começar a cuidar do seu timo. E aí, depois que eu te ensinar, eu vou te falar uma coisa muito importante sobre mentoria. Então, olha só, você vai usar a sua mão, de preferência a sua mão direita, e você vai fazer uma coisa muito simples, que particularmente eu só conheço os terapeutas Aura Master que fazem, mas a maior parte dos terapeutas não fazem essa prática, e deveriam, porque é muito simples e muito eficiente. E que prática é essa? Nós vamos usar a energia da madeira, que é basicamente a energia que anima fígado e vesícula biliar, para equilibrar o timo. Essa energia se encontra na ponta do dedo indicador, anular e mínimo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai posicionar nossa mão sobre o centro do peito, no processo tifoide, com o pulso bem relaxado, bem solto, sentados bem confortavelmente, com a planta dos dois pés apoiados no chão, ombros soltos, relaxados, e vamos posicionar a mão sobre essa região que eu falei, e vamos começar a dar leves toques justamente sobre essa região onde está localizado o timo, de tal maneira que, ao dar esses toques, a ponta do dedo indicador, anular e mínimo possam tocar justamente nessa região que nós estamos estimulando. Uma outra forma de você fazer isso é estando em pé, com os pés na largura dos ombros, bem relaxado e concentrado no que você está fazendo. Quanto mais você fizer isso, mais saúde você está dando para o seu timo. Ou seja, quanto mais, melhor. É ou não é uma coisa simples de se fazer?
Se você é um terapeuta e vai cuidar dos seus pacientes, vai cuidar dos seus consultantes, você tem por obrigação fazer esse tipo de prática, pelo seu próprio bem e do seu paciente. Se você não é terapeuta, é só uma pessoa que é curiosa e quer conhecer sobre medicina oriental e saúde, faça isso em seu benefício. E o que é que eu queria falar sobre mentoria? Vejam só, existe uma coisa que eu aprendi com todos os meus 3 mentores. Ninguém no mundo é tão sábio ao ponto de não precisar de um mentor. Eu não tenho um mentor não, eu tenho 3. Com mais de 30 anos de prática em ensino em medicina oriental, ainda assim eu tenho a consciência que até o final dos meus dias eu vou precisar de um mentor. Como eu disse, eu tenho 3 mentores. Um desses mentores é meu mentor de desenvolvimento pessoal e humano. Eu tenho um mentor na área de finanças. E assim por diante. Se você diz para mim que aprende sozinho, que você não tem mentor, desculpa dizer, mas você está sendo tolo. Não existe isso. O mentor, ele é aquele que está aonde você quer chegar. Se, por exemplo, você quer se tornar rico, você tem que ter um mentor que está aonde você quer chegar. Ou seja, já é rico. Então, com ele você vai aprender esse caminho. É por essa razão que quando a gente falou sobre o relançamento do nosso curso de Shiatsu Scalpiano, quando falamos sobre você ter um mentor, eu vou repetir pela 2ª vez. Você achar que pode aprender sozinho, sem um mentor, você está sendo tolo. Lembram que num dos últimos vídeos que nós fizemos, nós falamos sobre tudo é possível se você tiver 5 coisas. Uma dessas 5 coisas é justamente um mentor excepcional. Então pensa no que eu estou dizendo. Começa a produzir saúde para você mesmo e para as outras pessoas. Se você acha que esse vídeo foi importante, então compartilha com outras pessoas. Se você acha que esse vídeo te enriqueceu de alguma maneira, vai aqui embaixo, dá o teu like. Se você não conhece o nosso Telegram, aqui ó, entra nele que você vai ter acesso a muito material para download, material que nós não temos como dispor aqui no YouTube. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa hoje. O meu último conselho para você, conselho de um mentor, é assim: faça como eu. Nunca se permita terminar um dia sem que você tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Ah, mas eu sou pobre, eu tenho muito dinheiro e tal. Você tem celular? Se você tem celular, você tem WhatsApp. Todo mundo tem. Então saiba a maneira de ajudar uma pessoa. Faça o que eu faço. Todo dia de manhã eu mando uma mensagem de bom dia para várias pessoas. Mas não é uma mensagem assim, não. É uma mensagem do meu coração. Essa é uma maneira que você tem de ajudar uma pessoa, porque quando ela abre e vê aquela mensagem que você mandou, qual é o sentimento que você acha que ela vai ter? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Gratidão imensa por você estar aqui com a gente, valorizando o nosso trabalho. Muita paz, saúde para o seu timo e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.